Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda aos vídeos do Ser Antirracista. Eu sou Paula Batista, criadora do Ser Antirracista, que tem se dedicado à produção de conteúdo educacional sobre antirracismo. Aqui nesses vídeos eu trago pílulas de conteúdo sobre antirracismo, numa proposta de ajudar você a adquirir conhecimento para atuar como antirracista aí onde você está. Precisamos de muitas pessoas nessa luta. Vem com a gente! Neste episódio, vamos falar sobre o que é considerado racismo no Brasil. A primeira informação que precisamos assimilar é que racismo não são apenas as agressões verbais, xingamentos que uma pessoa dirige a outra. O racismo é um sistema de opressão. O dicionário Michaelis define racismo como: número 1, teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças e etnias. Número 2, doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior de dominar outras. Número 3, preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, etnia, diferente, geralmente considerada inferior. E número 4, atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Veja que nessas definições há sempre uma ideia de um grupo sendo visto como superior a outro. O mais importante para que o conceito de racismo fique consolidado na nossa cabeça é pensar que essa ideia de superioridade ela não foi construída do dia para a noite, mas sim é fruto do processo de escravização e de seus desdobramentos. Já a Assembleia das Nações Unidas define discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Bom, já nesta definição, dou destaque aos termos igualdade de condições, acesso aos direitos humanos e liberdade fundamental. Juntando essas duas definições, então, podemos dizer que o racismo é um sistema que coloca um grupo de pessoas lá no topo e outro lá na base. Os que estão na base não têm acesso a direitos fundamentais, como os direitos humanos e liberdades fundamentais. Reconhecemos o racismo quando conseguimos enxergar que tal violência ou violação de direitos acontece com várias pessoas do mesmo grupo. Ou seja, não são casos isolados. Se você ainda não consegue visualizar essa imagem da definição do racismo na nossa sociedade, eu vou tentar expressar de outra forma. Olha só, no Brasil é garantido pela Constituição a todas as pessoas o direito à saúde, à moradia, educação, mas o que nós vemos é que tem um grupo na sociedade que não tem acesso a esses direitos de forma digna. Veja que eu não estou falando em regalias, estou falando em direitos. E não é coincidência que a maior parte dessas pessoas que não têm acesso a esses direitos básicos são negras. O racismo também impede que pessoas negras tenham acesso à educação de qualidade. E os espaços de poder que dependem de certo nível educacional para serem acessados ficam restritos para as pessoas brancas na nossa sociedade. A imagem criada sobre o negro no Brasil por meio do racismo faz com que nós sejamos alvos da segurança pública tanto para matar quanto para prender, ou seja, cerceando a nossa liberdade e segurança. E você pode até pensar, mas não são todas as pessoas negras que não têm acesso aos espaços de poder. Você então precisa mudar a ótica do seu olhar e pensar que a maior parte das pessoas negras do nosso país não tem oportunidades por heranças ainda vindas da escravidão.
Lembre-se que os negros são mais de 50% da população brasileira. Se os espaços não representam quantitativamente esse número, esse é um espaço que reproduz o racismo. Quero dar outro exemplo, agora do mundo corporativo. Pasmem com isso. O Escritório Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos realizou um experimento no qual observou que candidatos com nomes comuns, como por exemplo Antônio aqui no Brasil, precisavam enviar 10 currículos para receber uma resposta de emprego, enquanto nomes étnicos africanos, como por exemplo Dandara, tinham que mandar 50% mais para ter uma resposta. Tá, foi lá nos Estados Unidos que essa pesquisa aconteceu, mas eu tenho certeza de que aqui no Brasil não é diferente. Então, se a sua etnia não faz você perder oportunidades de emprego, não tira seu acesso a direitos fundamentais e à liberdade, se a cor da sua pele, sua estética, sua cultura e religião não te colocam em situação de perigo e morte, você não sofre racismo, ok? Digo isso para adiantar que racismo reverso não existe e que no Brasil os únicos grupos étnicos que sofrem racismo são os indígenas e os negros. Veja que em todos esses exemplos e definições eu não falei de ações individuais, comportamentos racistas de pessoas, que fazem parte do que chamamos de racismo comportamental ou individual. O racismo do que tratamos até aqui, nas definições, é o racismo estrutural. Além desses, há também o racismo cultural, o racismo comunitarista, o racismo ecológico ou ambiental, o racismo institucional, o racismo primário, secundário e terciário, o racismo religioso, o racismo recreativo, o racismo velado. Nos próximos episódios, vamos tratar de cada um desses tipos de racismo. Esclareço também que racismo é diferente de preconceito e discriminação. Enquanto racismo é a hierarquização de grupos humanos cujas características físicas, intelectuais, culturais ou morais são consideradas inferiores, entre aspas, a outras pessoas, e isso lhes tira direitos, oportunidades, vida, o preconceito é um julgamento formulado a propósito de uma pessoa, grupo de indivíduos ou povo que ainda não conhecemos. Trata-se, portanto, de uma opinião ou sentimento que adotamos irrefletidamente, sem fundamentação ou razão. O preconceito é alimentado pelo racismo, que pode se tornar uma discriminação. Já a discriminação é qualquer distinção, exclusão ou restrição que se baseie em fundamentos como a cultura, a origem étnica, a nacionalidade, a sexualidade, a religião, a deficiência física, que tenha como objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento ou uso ou exercício em condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais. Então, todos nós, na nossa sociedade, podemos ser vítimas de preconceito e discriminação. E a discriminação racial é considerada crime no Brasil. No próximo episódio, vamos falar sobre crimes de racismo. Aguardem. Para finalizar, trago um trecho do livro Racismo, Preconceito e Intolerância, escrito por Edson Borges, Carlos Alberto Medeiros e Jacques Dasdesk. A palavra racismo designa um comportamento de hostilidade e menosprezo em relação a pessoas ou grupos humanos cujas características intelectuais ou morais, consideradas, entre aspas, inferiores, estariam diretamente relacionadas às suas características, entre aspas, raciais, isto é, físicas ou biológicas. O racismo se expressa principalmente de duas formas interligadas: individualmente e institucionalmente. No primeiro caso, manifesta-se por meio de atos discriminatórios perpetrados por indivíduos contra indivíduos. Podem atingir níveis extremos de violência, como agressões, destruição de bens ou propriedades e assassinatos. A segunda forma implica práticas discriminatórias, sistemáticas,
fomentadas pelo Estado ou com o seu apoio implícito. Elas se manifestam sob a forma de segregação no espaço urbano, particularmente na escola e no mercado de trabalho. Manifestam-se também em manuais escolares, livros, filmes e novelas de televisão que retratam de maneira inadequada as minorias, entre aspas, minorias étnicas ou os grupos raciais menosprezados. Bom, como boa prática, todo final de episódio eu sugiro uma ação antirracista para você. E aqui vai a ação antirracista do episódio de hoje. Se você testemunhar o racismo, fale. Caso você veja alguém sofrendo ofensas racistas, sendo discriminado, fale em nome da pessoa que está sendo prejudicada. Muitas vezes a vítima, no momento da agressão, fica paralisada e não consegue agir. Em outras vezes, a vítima é desacreditada. Fique próximo da pessoa que está sendo agredida e sinalize ao agressor que aquele é um comportamento racista. Isso é ser antirracista na prática. E aqui finalizamos mais um episódio. Colabore com esses vídeos, envie suas perguntas para que elas virem episódios. Você pode enviar no nosso Instagram, no @serantirracista, ou aqui nos comentários dos vídeos também. E se gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e divulgar para outras pessoas. A luta é nossa!